Último exemplo aí de como aplicar esse nosso último resultado, né, numa aplicação, né, num problema. Então, eu anunciei para vocês, né, que o posto de uma matriz ele pode ser calculado via determinantes, né? Como que você faz isso? Sempre que você acha um determinante, né, um subdeterminante de algum certo tamanho não nulo, isso significa que o posto da matriz é maior do que a ordem desse subdeterminante. Então, o posto é exatamente o tamanho onde param de surgir subdeterminantes não nulos. É justamente o que está escrito aqui. Existe uma submatriz de tamanho n por n de A, cujo determinante é não nulo, mas todos os subdeterminantes de ordem maior são nulos. Então, isso caracteriza o posto de uma matriz. Também é um resultado da eliminação gaussiana. Então, vamos fazer esse exemplo aqui, que é discutir a possibilidade ou não de resolver um sistema linear sem sem tentar de fato resolver o sistema. Então, discutir a possibilidade de se resolver este sistema. Então, a gente já viu na semana anterior que um sistema pode ser resolvido se e somente se o posto da matriz aumentada é igual ao posto da matriz original. Então, o posto da matriz do sistema, né, a matriz do sistema, ela é 1, 2, 3, menos 2, 1, 1, né, 6, menos 3, menos 3. Já a matriz aumentada, ela é essa mesma matriz, sendo que a gente aumenta pelo vetor 1, 0, menos 1. Beleza, então vamos calcular o posto desta matriz usando determinantes. Então, vamos começar, né? Primeiro, ela tem posto maior do que 1, né? Porque um determinante 1 por 1 é uma entrada da matriz e qualquer entrada que você pegar, né, ela funciona. Beleza? Então, o posto dela é maior do que 1. Então, vamos escrever aqui. Posto de A é maior ou igual a 1, pois, sei lá, o determinante do primeiro elemento aqui só, né, é não nulo. Então, vamos ver posto 2. Então, para ver posto 2, eu preciso encontrar algum determinante 2 por 2 que não é nulo. Se todos forem nulos, isso significa que o posto é 1. Só que se a gente olha aqui, né, para esse subdeterminante aqui, ou seja, se a gente escolher a segunda, né, a segunda linha, a primeira e a segunda linha e a primeira e a segunda coluna para formar o subdeterminante, né, quanto é que dá isso? Então, determinante de 1, 2, menos 2, 1 é 5 menor do que 0. Ou seja, eu achei um subdeterminante 2 por 2 que é não nulo. Ou seja, o posto da matriz é maior ou igual que 2 agora. Eu consigo garantir que ele é maior ou igual que 2. Agora, para testar, o posto dela pode ser 2 ou ele pode aumentar ainda mais. Para fazer isso, eu preciso calcular o determinante, todos os subdeterminantes 3 por 3. E só tem um, né? Então vamos calcular ele aqui embaixo. Então, 1 menos 2, 6. 2, 1, menos 3. 3, 1, menos 3. Então, repete as duas primeiras colunas, e traçamos
as diagonais. Então, 1 vezes 1 vezes menos 3, 2 vezes 1 vezes 6, 12, 3 vezes menos 3, menos 9, vezes menos 2, 18. Agora a gente vem ao contrário. 3 vezes 1 vezes 6, então, menos 18. Menos 3 vezes 1 vezes 1, menos 3, então mais 3. Menos 3 vezes menos 3, 12 vezes 6 vezes 2, 12, então menos 12. Esse determinante é zero. Ou seja, todos os subdeterminantes 3 por 3, só tem um, são nulos. Isso significa que o posto da matriz vale 2. Beleza? Agora vamos ver o posto da aumentada. Logicamente, né, o posto da matriz aumentada é maior ou igual que 2, né? Basta a gente usar as mesmas submatrizes que a gente usou no item anterior. A questão é que a gente tem que ver se o posto é 3, né? Ou seja, a gente tem que testar todos os subdeterminantes 3 por 3. E agora a gente tem 3 desses subdeterminantes, né? A gente tem esse aqui, que foi o que a gente acabou de calcular e dá 0. A gente tem esse aqui, então a gente escolhe essas colunas. Ou a gente tem esse aqui, ou a gente tem esse aqui. Na verdade tem mais um, né? Você tem 4 determinantes, 4 subdeterminantes 3 por 3 para testar, né? Excluindo uma coluna de cada vez. O primeiro, né, se a gente escolher a 1, 0, menos 1, a gente já sabe que dá 0. Vamos ver o que acontece, por exemplo, se a gente exclui a primeira coluna. Então vamos calcular o determinante de 2, 1, menos 3, 3, 1, 3, 1, 0, menos 1. Então a gente fica com 2, 1, menos 3, 3, 1, 3 e fazemos o nosso processo. Então as linhas roxas na diagonal ao contrário e as linhas azuis na diagonal principal aqui. Então vamos lá. Pela diagonal principal, 2, 1, menos 2, 3, 0, menos 3, 0, 1, 1, 3, 3. 1, 1, menos 3, 2, 0, 3, 0, 3, 1, 1, menos 3. Então, menos 3 com 3, 0, menos 3 com menos 2, menos 5. Ou seja, encontramos um subdeterminante 3 por 3 que não é nulo. Portanto, o posto da matriz, ela vale 5. Vale 3, desculpa. Ou seja, o posto da matriz aumentada é maior do que o posto da matriz original e por isso esse sistema não tem solução. Tá? Um comentário final é que esse método é muito ineficiente. É sempre mais vantajoso utilizar o método da eliminação gaussiana, porque são muitas e muitas determinantes a se calcular. Então, a menos que você suspeita de posto máximo, por exemplo, que aí você pode calcular só o determinante da maior, né? Tudo bem, mas fora isso, são muitos subdeterminantes a se calcular e é sempre melhor, então, utilizar a eliminação gaussiana para esse processo. Beleza, gente? É isso. Bons estudos. Até terça-feira.